Nós acabamos de falar sobre a parábola do grão de mostarda. São 2 versículos da Bíblia, ali em Mateus capítulo 13. Deixa eu mostrar para você o tamanho de um grão de mostarda. Olha, tá vendo? Umzinho desse é um grão de mostarda. Aqui deve ter uns 6 ou 7, certo? O que acontece? Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que é plantado na terra, e ele vira uma hortaliça, e depois ele vira uma árvore que chega a 4 metros de altura. O que isso quer dizer? O reino de Deus, tudo que a gente começa de forma com Deus espiritual, começa muito pequeno. E a gente tem que se lembrar do profeta Zacarias que disse: não despreze, os pequenos começos. Tudo que é para Deus começa pequeno, sem nenhuma pompa, sem nenhum estereótipo. Por isso que a lógica de Deus é diferente, porque diz que os últimos serão os primeiros serão os últimos. Mas o que o texto nos ensina é que várias aves, elas vêm e elas faziam um ninho debaixo da árvore. O propósito disso não é tentar achar o que significam as aves, certo? Então preste atenção nisso aí. Essas aves são a representação de que o reino de Deus, quando ele cresce e é estabelecido, muitas pessoas podem ser protegidas debaixo dele. Então não tem coisa mais importante que nós podemos fazer na nossa vida do que buscar a Deus, buscar crescer espiritualmente, justamente para que assim a gente possa conseguir ajudar as pessoas. E não tem forma melhor de ajudar as pessoas do que fazendo orações por essas pessoas, pregando o evangelho por essas pessoas, colocando elas debaixo de jejum e de oração. Então eu quero te incentivar nesse dia a entender que às vezes as coisas hoje na sua vida podem parecer pequenas, podem parecer insignificantes, mas eu quero que você lembre do que Jesus disse, que quando a gente entra no nosso quarto e fecha a porta para orar, ninguém está vendo. Então a oração parece jogar palavras ao léu, mas Deus está ouvindo. Quando a gente vai pregar, a gente pode até exercitar um dom que chama a atenção das pessoas, mas orar não. Então eu quero te incentivar a orar. Eu quero te incentivar a entender que as coisas de Deus parecem pequenas, mas elas são o que? Originais. O fermento, quando ele é colocado no pão, Jesus sempre usava o fermento como uma característica ruim. Ele faz o pão crescer rápido. É um crescimento que forjado, forçado. Mas agora as coisas de Deus, elas crescem devagarzinho. É por isso que na nossa vida a gente ora: Deus, estou esperando demais. Mas Ele está nos preparando pouco a pouco. Para encerrar, as pessoas costumam dizer que os melhores hinos, eles foram compostos nos tempos de sofrimento, as melhores pinturas pintadas nos tempos de dor, e que as melhores pregações, elas saíram dos momentos de mais dificuldade, e que a maior história de amor veio de uma grande dor, que foi a de Jesus Cristo. Então, fique firme nesse Deus Todo-Poderoso, porque Ele te conhece, Ele me conhece, e Ele está cuidando de nós. Deus te abençoe.